graça e a paz. Meu nome é Alessandra, faço parte do Ministério Vida Cristã. Estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra cujo tema é Conduzindo a Família através da Mansidão. Esse tempo de pandemia, esse tempo de crise, nos colocou diante de um conflito, diante de uma expectativa, diante de uma problemática. As famílias, elas foram colocadas dentro das suas casas e nossos relacionamentos, eles foram colocados em xeque. Muitas famílias tiveram seus relacionamentos conflituosos, tensos, por causa das demandas que a pandemia trouxe para dentro das casas. E eu encontrei na palavra de Deus um segredo. Eu encontrei na palavra de Deus uma resposta de como conduzir as nossas famílias nesse tempo e, na verdade, durante todo o tempo, através da mansidão. A palavra de Deus diz em Mateus 5:5 que felizes são os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, ela é um segredo para o bem-estar das nossas famílias, um segredo para a condução das nossas famílias. Na verdade, é sabedoria para os lares. E o que é a mansidão? Na verdade, podemos responder essa pergunta dizendo primeiramente o que não é mansidão. Mansidão não é ser fraco. Quando falamos de mansidão, pensamos em fraqueza, em uma pessoa boba até, mas não é isso. Mansidão, na verdade, é ser muito forte, porém é uma força potencialmente direcionada por Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Pense no fogo. O fogo é uma força. O fogo é algo potencialmente muito forte. Porém, o fogo, se ele não for domado, se ele não for bem usado, ele pode ser destruidor. Imagine o fogo em um lugar, em uma plantação ali colocado a esmo. Ele vai destruir completamente, não é verdade? Porém, o fogo, se ele for colocado e bem usado em um fogão, por exemplo, ele pode ser algo importante, primordial, essencial. Assim é a mansidão. Se a mansidão for usada sob o domínio do Espírito Santo, nós somos seres potencialmente capazes de produzir força, de produzir o bem e de fazer o bem. Portanto, queridos, sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus, nos colocarmos sob a boa mão de Deus, é estarmos potencialmente domesticados, aptos a fazer a vontade de Deus. Ser manso, então, é ser submisso à vontade de Deus. E a família faz parte da vontade de Deus. É projeto de Deus para as nossas vidas. Ser manso é estar pronto também para perdoar. É uma das características da mansidão. E o perdão é algo extremamente essencial para uma família de sucesso. Em família, a prontidão para o perdão produzirá sempre um ambiente de paz. E um ambiente de paz é um ambiente propício para o derramar do Espírito Santo. Ser manso também é confiar em Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor,
faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Olha o verso 8. Evite a ira, rejeite a fúria e não se irrite. Olha o que diz o verso 7, voltando no verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Portanto, ser manso produz confiança em Deus. Neste sentido, a confiança vai produzindo em nós, dia após dia, um espírito pacificador. Vão sendo cada vez mais tardios no falar e prontos para ouvir. E essa, queridos, é uma característica muito importante que nós precisamos trazer para as nossas mesas. Os nossos filhos precisam de pais que saibam ouvir e que demorem-se para falar e para julgar. Isso traz entendimento na família, isso traz amor, compreensão, filhos saudáveis, sociedade saudável, sociedade curada, segundo os padrões de Deus. Então, quais são, queridos, os benefícios da mansidão nas nossas famílias? Primeiro deles, saúde emocional. Isaías 29 diz o seguinte: o manso tem abundância de paz. Na mansidão não há remorso, porque há sabedoria no gerenciamento das nossas emoções. Saúde física. Muitas vezes, quando nós cedemos à ira, com frequência, existem no nosso corpo manifestações de doenças psicossomáticas. Por isso é necessário que nós pratiquemos mansidão dia após dia nas nossas famílias. Um outro benefício, saúde espiritual. Salmos 25, verso 9. Diz o seguinte: conduz os humildes na justiça, lhes ensina o seu caminho. Olha só, conduz os humildes. Outra versão diz: conduz os mansos em justiça. Estar bem com o Senhor é ser conduzido pelo próprio Senhor. E estar bem com o Senhor é estar bem também com a família. É consequência. Quando nós estamos bem com o Senhor, nós podemos produzir na nossa família saúde espiritual para com os nossos filhos, com o marido e com as esposas. E por último, eu quero deixar para vocês alguns conselhos de como cultivar a mansidão nas nossas famílias. Primeiro deles, modere as suas expectativas em relação aos outros. Salmo 103, 14, olha o que diz. Diz o seguinte, Salmo 103, 14. Pois Ele sabe do que somos formados, lembre-se que somos pó. Queridos, quando nós sabemos que nós somos pó, que nós somos de uma matéria pecaminosa, que nós somos iguais e que somos sujeitos ao erro, nós colocamos as expectativas um pouco mais baixas uns nos outros. Nós não esperamos no nosso marido, nos nossos filhos grandes coisas. Nós não colocamos grandes expectativas e isso faz com que os nossos relacionamentos fiquem saudáveis, porque nós devemos colocar as nossas expectativas em Deus. Isso não traz cobranças em excesso. Isso é precioso. Modere as suas expectativas em relação aos seus. Um outro conselho:
Encontre alegria nas evidências da graça de Deus na vida do outro. Eu costumo dizer que nós somos construção, nós estamos em obras. É como aquele ditado: as obras estão acontecendo, os transtornos passam, mas os benefícios ficam. Enquanto eu estou ainda no alicerce, o outro já tem as paredes construídas, o outro pode já estar na fase do telhado. Cada pequena vitória deve ser comemorada. Deus faz em cada um. Comemore, comemore. Se Deus está fazendo pouquinho, de pouco em pouco, comemore. Cada um vai chegar à estatura do varão perfeito. Fique tranquilo. Tire tempo para avaliar e não ser precipitado no julgamento. A precipitação é inimiga da paz. Muitas vezes nós julgamos antes de entender e avaliar toda a situação dentro da nossa família. Um outro conselho: ande com pessoas mansas. Quando não sei se vocês já passaram por situações dessa maneira. Quando nós estamos perto de pessoas iracundas, pessoas que estão o tempo todo iradas, irritadas, nós ficamos dessa maneira. A ira, ela pega. Vocês já observaram isso? Nós muitas vezes chegamos na nossa casa, vamos ter com os nossos irados, irritados, porque nós levamos para as nossas famílias o pior que tem de nós. Porque nós levamos para as nossas famílias o pior que nós recebemos lá de fora. Isso é terrível. Ande com pessoas mansas. Evite pessoas iracundas na sua vida o tempo inteiro. Isso pega. Seja mansa. Ande com pessoas que te levem a ser mansa, para que você possa reproduzir isso na vida da sua família. Tenha prazer na alegria dos outros. Se alegre com a alegria dos outros. Ensine os seus filhos a se alegrar com a alegria dos outros. Isso gera gratidão. E lembre-se do quanto você foi perdoado. Quem sabe que foi perdoado não é tardio em liberar perdão. E o último conselho: ande diariamente em comunhão com Deus. Talvez esse seja o conselho mais importante. Quando você anda em comunhão com Deus, quando você tem uma vida espiritual ativa, você influencia dentro da sua casa. Os seus filhos, o seu marido e a sua esposa começam a ser influenciados por você. Através de Jesus, vivendo em você, eles serão influenciados por você. E a paz de Deus irá reinar na sua casa. Ande diariamente em comunhão com Deus. A graça e a paz, que vocês possam ter um dia abençoado na presença do Senhor. Um grande abraço.